Olá a todos. Nesta aula nós vamos falar sobre conjuntos, em especial o conjunto dos números reais. Primeiramente, a definição de conjuntos, né? Um conjunto é uma coleção de objetos. Então, essa definição tão ampla, né? Não especifica nenhuma característica em comum. Nós poderíamos formar conjunto de canetas, de cores, conjunto de pessoas, conjunto de camisas, de roupas. Então, N possibilidades. No geral, né, na parte mais específica, nós podemos também montar conjunto com características em comum. Então, conjunto das pessoas que nasceram no mesmo ano, elas têm algo em comum. Conjunto das pessoas que moram em Serra Talhada, elas têm algo em comum. Bom, mas existem relações entre conjuntos e existem algumas também relações para diferenciar quando o elemento pertence ou não a um conjunto. Nós dizemos que são relações de pertinência. Então, aqui está a simbologia, né? Nós usamos esse símbolo para dizer que um elemento pertence a um conjunto, ou seja, a relação de pertinência corresponde a uma identificação entre conjuntos e elementos. Então, o elemento pertence a um conjunto ou esse elemento não pertence ao conjunto. Já a relação de inclusão está designada para conjuntos. Então, um conjunto, se eu tenho dois conjuntos, um deles pode estar contido no outro ou pode não estar contido. Aqui eu dou exemplo de alguns conjuntos que nós podemos perceber essas relações. Eu tenho K, todos os números menores que 20. Então eu posso dizer, o 21 pertence a K? Não pertence. O 19 pertence a K? Pertence. Eu olho para o seguinte, o conjunto P é o conjunto dos formado pelos elementos ímpares e que pertence a K. Então, logo, esse conjunto P está contido em K. Certo? Da mesma forma, eu tenho que o conjunto T é o conjunto dos pares, logo ele também vai estar contido no conjunto K. Já o conjunto R é um conjunto dos números primos. Então, o conjunto dos números primos está contido no conjunto dos ímpares? Não. Por que não? Porque existe um número 2 que é primo, mas não é ímpar. Certo? Então, aqui temos algumas situações. Olha, quando se fala do diagrama de Venn, corresponde a uma representação gráfica de um conjunto. Essa ideia, né, é importante e facilita na resolução de algumas situações, de alguns exercícios. Tá? Então, sintam-se à vontade para utilizar sempre que for necessário. Olha, aqui eu defino para vocês, né, apresento algumas operações com conjuntos. Nós temos a união. Então, o que é a união de dois conjuntos? Vai ser um novo conjunto formado por elementos que estão em A ou estão em B. A interseção é simbolizado, né, por ter essa simbologia, né? E os elementos desse conjunto, eles têm que estar em ambos, ou seja, o elemento pertence a A e o elemento também pertence a B. Já na diferença, então a diferença de conjuntos, ele diz o seguinte, esse primeiro conjunto ele tem que ser, de certa forma, maior, né, que o B, porque eu estou interessado nos conjuntos dos elementos que estão em A, mas que não estão em B. Né? Então, o X, ele vai estar nesse conjunto se o X pertence a A, mas ele não pertence a B. Tá bem? Então, todo elemento que tiver em B e tiver em A, ele será retirado. Esse conjunto é formado apenas pelos elementos que estão em A e não estão em B. Olha, a partir dessa definição de diferença, existe uma outra chamada de complementar, que vai ser o caso onde o conjunto, digamos, o conjunto A está contido em B. Então, o complementar de A em B vai ser representado dessa forma. Porque
Se A está contido em B, é porque o conjunto B é maior ou é igual a A. Então eu posso fazer essa operação, e nessa operação aqui eu posso dizer assim: eu estou perguntando o que é que tem em B que não está em A. Então por isso que é o complementar de A em B. Bom, aqui eu tenho um exemplo. Então nesse exemplo aqui eu estou pedindo para calcular a interseção desses dois conjuntos, depois calcular a interseção com o complementar. Então primeiramente calculando a interseção, nós temos o conjunto T e o conjunto R. A interseção, o que eram esses conjuntos? T e R. T, conjunto dos números pares, R, o conjunto dos números ímpares. Então a interseção, qual o único número que é par e que é primo? O número 2. Número 2, exato, está aqui. O conjunto K, quando eu retiro, né? Ou seja, eu complementar de P em K. Mas quem é P? P é o conjunto dos números ímpares. Então, o complementar dele, ou seja, quando eu retiro todos os números ímpares do conjunto K, o que é que sobra? O conjunto dos números pares. Seria exatamente o conjunto T. Conjunto dos números pares. Ao fazer a união desses conjuntos que estão representados nas equações 5 e 6, vamos lembrar que na união basta estar em um dos conjuntos. Então, a nossa resposta está aqui. Desse cálculo, dessa operação é realizada entre os conjuntos. Bom, então vamos falar um pouco de um tipo especial de conjuntos, né? Que são os conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais, né, que nós bem conhecemos, o conjunto dos números inteiros, né, que ele tem um acréscimo dos números naturais, né. Nos números naturais nós temos apenas a parte positiva do zero e a parte positiva, e nos inteiros nós temos também a parte negativa. No conjunto dos números racionais, sua maior característica é que todo elemento do conjunto dos números racionais pode ser escrito como uma fração. E aqui é interessante perceber que os elementos, né, que formam essa fração são elementos inteiros, ou seja, podem ser positivos, zero ou negativos. Só o denominador que não pode ser zero, né? Bom, mas é interessante perceber que eu poderia escrever 10 dividido por 5, ou seja, o número 2 eu posso representar como uma fração. Eu poderia representar também o menos 2, bastaria colocar menos 10 dividido por 5, menos 2. E com isso eu consigo provar que todo o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números racionais. E assim também o conjunto dos números inteiros também está contido aqui dentro do conjunto dos números racionais. Bom, mas não existe só o conjunto dos números racionais. Existe um outro conjunto também infinito, que é chamado de conjunto dos números irracionais. Em geral, as raízes de números primos não são racionais. Aqui eu coloco um exemplo para vocês treinarem essa ideia. Então vejam que eu estou pedindo para mostrar que a raiz de 2 não é um número racional. Então eu começo, né, para fazer essa resolução, eu suponho que seja, né, um número racional. Então se ele é racional, eu consigo escrever como uma fração irredutível, né? E quando se fala de fração irredutível, é porque esses elementos, o n e o m, o único divisor comum deles é o número 1, tá certo? Mas fazendo essa suposição de ser um número racional, nós podemos escrever como nessa equação 12, eu posso elevar tudo ao quadrado, né, para eliminar a raiz, chegando nesta relação, que n ao quadrado é igual a 2m ao quadrado. Mas isso implica dizer que o n é par. Bom, mas se o n é par, todo número par pode ser escrito como um múltiplo de 2. Então eu vou substituir o n por 2k. Fazendo isso, eu chego numa relação, nessa equação 13. 2k ao quadrado igual a m ao quadrado. Logo, o m também é par. Então, se o n e o m são par, quer dizer que eles têm o 2, é divisor comum. Mas não pode. Isso é um absurdo.
Porque eu estava supondo que eles eram primos entre si, ou seja, eles não tinham divisores maiores do que um, nem comum, tá certo? Então essa contradição garante que raiz de 2 não é um número racional. Bom, e aqui eu deixo essa observação, né? Como eu já tinha falado, raiz de números primos não são, né, números racionais. Também o número o E, né, que notamos por E de Euler, que é utilizado no logaritmo, por exemplo. O π, né, que nós usamos no cálculo de área de circunferência, de comprimento de circunferência, são exemplos de números irracionais. E a notação dos números irracionais é dada por I. Bom, eu apresento aqui para vocês uma característica importante, um termo algébrico, que é a definição de corpo. Então, dos conjuntos numéricos, tá certo? Aqueles que atendem a 10 propriedades que nós vamos ver aqui, ele será chamado de corpo, tá bem? Então, eu vou utilizar o conhecimento que nós já temos desses conjuntos elementares para tentar clarear essa definição. Então, vamos ver. Vamos pensar nos números naturais. Vamos começar com o mais básico. No conjunto dos números naturais, nós temos a associatividade da adição? Temos. Você pode somar qualquer dois números, né? Você soma x mais y, e depois soma com o terceiro. Isso vai ser igual a você somar primeiro y mais z e depois somar com x. A resposta dá o mesmo. Nos números naturais, vale, isso é verdade. No conjunto dos números naturais, existe um elemento neutro? Quando eu somo 0 mais 1, vai ser igual a 1 mais 0, que é igual a 1? Sim, verdade, os números naturais. Ok, até agora atende essas duas condições. Aí vem aqui, ó, inverso aditivo. Opa, o que é isso? Que para todo elemento lá no conjunto existe outro elemento que quando você somar dá zero. E já falhou. O conjunto dos números naturais não atende essa condição. Porque quando eu somo, por exemplo, digamos eu tenho 2, não existe um elemento que eu possa somar e dá zero no conjunto dos números naturais. Então, os números naturais já falham aqui. Então, eu vou usar um conjunto mais, né, rico. Vou usar o conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números inteiros, nós temos os zeros positivos e também os negativos. Então, quando eu falo 2, por exemplo, existe o menos 2, que quando somar vai dar zero. Pronto. Então, os inteiros já atende também a 1, 2 e atende também a 3. Será que atende a 4? É comutativo? Atende sim. Os inteiros atendem essa propriedade. Eles são comutativos. Tanto faz você somar x mais y, que é igual a y mais x. A associatividade da multiplicação, ela atende? Atende. O conjunto dos números inteiros atende essa condição. Já se nós formos procurar outras propriedades, por exemplo, vamos ver a 6. A 6, será que ela atende? Existe um elemento neutro com respeito à multiplicação? Existe, pertence aos conjuntos dos números inteiros, ou 1. O 1, portanto, faz você multiplicar por um número positivo ou negativo, vai dele mesmo, certo? A comutatividade da multiplicação, tanto x que multiplica y é igual a y que multiplica x, certo? A adição é distributiva relativamente à multiplicação. Verdade, x que multiplica y mais z é igual a x vezes y mais x vezes z. Ok. Vamos nessa nona. O produto de dois elementos não nulos de A é um elemento não nulo? Certo? Se nós multiplicarmos dois elementos diferentes de zero, a resposta vai ser diferente de zero. Ok. Ao vir aqui, todo elemento não nulo de A possui inverso multiplicativo? Essa propriedade não é atendida. Porque se você pensar no número 5, o inverso multiplicativo seria 1 sobre 5. E 1 sobre 5 não é um número natural. Um número não é natural, não é inteiro. É um número racional. Então quer dizer que os racionais atendem essa condição. Logo, o conjunto dos números racionais vai ser um corpo. E explodindo já, né, fazendo propaganda, o conjunto dos números reais
também é um corpo. Ah, quer ver mais? O conjunto dos números complexos também é um corpo, tá bem? Bom, conjunto ordenado. Um conjunto vai ser ordenado, né, se eles possuem um subconjunto, se ele possui um subconjunto, que nós vamos simbolizar com esse sinal de mais, para dizer assim, um conjunto dos números positivos, que atende, né, essas duas condições, né? Então, a primeira condição é que o produto de elementos positivos vai ser positivo, a soma e produto, né, de elementos positivos continuam sendo positivos, e a outra condição é que, dado qualquer elemento de A, ele tem que possuir, né, uma dessas propriedades. Ou ele é zero, ou ele pertence ao conjunto dos números positivos, ou o negativo dele pertence ao conjunto dos números positivos. Então, quando um corpo, né, atende a essas duas condições, ele é chamado de corpo ordenado. Essa informação também nos diz o seguinte, que dado quaisquer dois, por exemplo, elementos num conjunto, num corpo ordenado, é possível comparar e dizer quem é maior, quem é menor, sempre. Em outras palavras, vamos pensar no conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais, quando uma pessoa diz dois elementos distintos, um é maior e o outro é menor, sempre. É uma característica do corpo ordenado. Eu falei para vocês que o conjunto dos números complexos é um corpo, mas ele não é ordenado. Eu posso dizer dois números complexos e você não tem como comparar quem é maior, quem é menor. Bem? Então, a definição do conjunto dos números reais, na verdade, é a união entre o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Vamos encerrando essa aula por aqui. Nos próximos vídeos eu vou colocar para vocês alguns materiais sobre resolução, sobre operações com números reais e algumas das suas consequências de suas propriedades. Tá bem? Bons estudos para vocês e até a próxima.